Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você, toda a sua família. Espero que vocês estejam bem. Chegou mais um dia, mais uma semana passou e estamos aqui, reunidos para juntos e juntas estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. Mas antes eu quero orar com você. E você aí onde está? Ore por mim, por favor. Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus para esse momento tão especial, para que Ele mesmo fale no mais profundo do nosso coração. Vamos lá? Santo e poderoso Deus, obrigado por esta oportunidade. Senhor, precisamos de Ti. Solicitamos nesta hora, ó Pai, humildemente a Tua presença. Senhor, através do Teu Santo Espírito, iluminados por Ele, ó Pai, nossa mente, nosso coração, nós vamos estudar a Tua Palavra, nós vamos ler ela, ó Pai, e nós queremos que o Senhor fale ao mais profundo do nosso coração através dela, ó Pai. Fala mesmo, Senhor. Usa as nossas vidas para a compreensão do Teu recado, da Tua Palavra Santa. Nos ajude a colocar ela em prática no nosso dia a dia, na nossa família, nos nossos afazeres, ó Pai, nesta sociedade. Visita cada lar, cada família aqui representada que acompanha o estudo da Tua Palavra. Abençoe, guarda, liberta, ó Pai, salva, Senhor. Cura no nome de Jesus. Nós precisamos da Tua boa mão. Seja sobre nós, ó Pai, a Tua bênção, a Tua paz, o Teu ensinamento. Hoje e sempre, ó Pai, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, mais alguns passos no estudo da Palavra de Deus, e nesta semana eu quero conversar rapidamente com vocês sobre o tema Paulo, o pregador poderoso. Epístola aos Romanos que ele escreveu no capítulo 15, versículo 17, 18 e 19. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, do versículo 17 ao 19, hoje com o tema Paulo, o pregador poderoso. A palavra de Deus na minha tradução diz assim, eu quero que você acompanhe por gentileza. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Palavras e ensinamentos aqui, meus irmãos, do apóstolo Paulo aos Romanos, revelação de Deus a ele, e ele ali ensinando, exortando, explicando aos romanos. Paulo, o pregador poderoso. Todos nós sabemos, a maioria dos cristãos sabe, que o apóstolo Paulo foi um grande homem levantado por Deus para o anúncio, para a pregação da palavra de Deus. Aonde quer que ele pisou, aonde quer que ele foi, que ele visitou, ou até mesmo quando ele mandou alguém em seu lugar, através de suas cartas, recados, orientações, o apóstolo Paulo foi bênção, foi muito usado por Deus na revelação do Espírito Santo de Deus, no ensinamento da palavra, na sua teologia santa, teologia, estudo sobre Deus, é a ação de Deus nos seres humanos, na vida dos seres humanos e todos os aspectos de vivência em sociedade.
Enfim, o apóstolo Paulo foi um grande homem usado por Deus. Isto é inegável. Não há como se discutir o contrário disso. Há alguns pontos importantes quando nós lemos esse texto aqui, do capítulo 15 da Epístola de Paulo aos Romanos. No 14 ele fala da tolerância para com os fracos na fé, ele avança e fala da liberdade e a caridade, e quando ele adentra ao capítulo 15, a imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. No versículo 14 desse capítulo 15, a explicação de Paulo, e onde ele adentra neste tema, e aqui nós percebemos a pessoa que ele é, os ensinamentos, a profundeza da ação de Deus na vida do apóstolo Paulo, no anúncio da palavra de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Alguns pontos são importantes nós destacarmos quando nós lemos esse versículo 17, 18 e 19 do capítulo 15 de Romanos. Primeiro, Paulo, como poderoso pregador que foi, gloria-se em Cristo e não em si mesmo. O versículo 17 já é bem claro. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo. Em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, que diz respeito ao Altíssimo, ao Pai. Gloriar-se em Cristo e não em si mesmo. Paulo ele não se ufanava em seu ministério abrangente e extraordinário. Gloriava-se em Cristo e não em sua própria pessoa, e não em si mesmo, nas coisas pertencentes que diz respeito a Deus, e não nas coisas dele, do desejo dele, do seu próprio entendimento. Ele não trabalhou para engrandecer o próprio nome, não, jamais. Jamais. Paulo trabalhou sempre com o desejo, aonde ele foi, de glorificar a Cristo, de anunciar a Cristo, de pregar a Cristo, de apontar para Cristo, de anunciar o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, o evangelho da cura, da libertação, o evangelho do perdão, e isso na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho poderoso de Deus. Segundo ponto importante quando nós lemos esta passagem bíblica, Paulo prega aos ouvidos, mas também aos olhos das pessoas. A ênfase de Paulo não estava nas coisas que ele fazia para Cristo, mas as que Cristo fazia por intermédio de Paulo. É isso que precisa ficar bem claro na teologia de Paulo, nos seus ensinamentos. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse diz sobre a ação de Deus, do Espírito Santo dele, na pessoa de Jesus, a utilizar as pessoas para engrandecimento do seu próprio reino. A obra é de Cristo e o poder vem dele. É tudo aquilo que Deus faz e levanta homens e mulheres para o crescimento da sua obra. Foi isso que Deus fez com homens e mulheres em toda a história da Bíblia. Você pode perceber isso quando você lê a Bíblia. Quando você lê e se depara aos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, a ênfase de Paulo não estava nas coisas que ele fazia para Cristo, mas tudo aquilo que Cristo fazia, realizava através da vida, ministério de Paulo. Paulo é apenas o instrumento, meus irmãos, e não a gente. Assim como eu e você, Deus quer nos usar. Jesus quer nos usar. Paulo foi instrumento nas mãos de Deus. Paulo conduziu os gentios à obediência por palavras, mas também por obras. Paulo falava, pregava, mas também mostrava, testemunhava. Ele fazia em nome de Jesus. Ele pregava, mas também fazia. Ele pregava, mas também mostrava como tinha que fazer. Ele pregava, questão ali, teórica,
importante, ensinamento, mas também ele mostrava na prática como tinha que fazer. Pregava aos olhos e também ao coração das pessoas. Ele pregava aos ouvidos, as pessoas ouviam, as pessoas viam e deixava descer o ensinamento ao coração e aí colocar em prática. Deve existir, sabe, uma profunda conexão entre o verbal e o visual. Isso é muito importante, meus irmãos. Entre a palavra e a ação. Foi assim o próprio ministério de Jesus Cristo. Ele fazia e ensinava. Isso confere autoridade. Terceiro ponto, e muito importante nós frisarmos quando nós lemos esse texto bíblico, realizava sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. É isso que Paulo fazia. Olha o versículo 19 comigo. Por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e regiões vizinhas, circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Tudo pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos. Paulo é um pregador poderoso. Seu poder não emana de si mesmo, mas vem de Deus. Sua força não vem de dentro, mas vem do alto. Aleluia. Sua força vem do alto. Seu apostolado é confirmado com sinais e prodígios, aos quais são operados mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Grande pregador e pastor anglicano, John Stott, já falecido, diz que o propósito principal dessas manifestações era autenticar o ministério especial dos apóstolos. Hebreus capítulo 2, versículo 4 fala bem sobre isso. Segundo Calvino, os milagres têm como propósito conduzir os seres humanos ao temor e à obediência a Deus. No Evangelho de Marcos, lemos e aprendemos que o Senhor confirmava a palavra com sinais que o seguiam. Lucas diz que o Senhor ele dava testemunho à palavra de sua graça por sinais e milagres. Lucas escreveu muito sobre isso. Assim, pois, os milagres, meus irmãos, que buscam glorificar as criaturas e não a Deus, e tratam de dar autoridade às mentiras e não à palavra de Deus, cuidado, são do diabo, são do inimigo, e isso não agrada a Deus. Paulo, o pregador poderoso, usado grandemente por Deus na ação do seu Espírito Santo, ele deixou essas palavras para nós. E Deus quer que cada um de nós sejamos também importantes como Paulo foi, na seara do Senhor, no reino de Deus, na pregação, no anúncio, no lidar, na proclamação da palavra de Deus. Tenho, pois, motivo de gloriar-me, e isso em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, disse o apóstolo Paulo. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras, mas também por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém até regiões vizinhas, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, ensinamentos do apóstolo Paulo à luz da palavra de Deus, revelação de Deus, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido.
a seu respeito. É pregar, é anunciar, é falar, é testemunhar, é deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Deus está agindo e quer te usar nesse momento, quer me usar, quer usar cada um de nós, meus irmãos. Isso é ser igreja, isso é ser povo de Deus, isso é ser discípulo e discípula do Pai. Vamos pregar, vamos anunciar, vamos testemunhar, vamos mostrar em nós os feitos de Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo de Deus, assim como foi na vida do apóstolo Paulo, o pregador poderoso. Amém, meu povo. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença conosco aqui em mais um estudo da Palavra de Deus no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart, aqui onde nós abrimos a Palavra de Deus, lemos, estudamos, explicamos, mas também aplicamos no nosso dia a dia nessa sociedade em que Deus permitiu que vivêssemos. Um abraço à sua família. Espero rever você na semana que vem, aqui nesse mesmo canal, para estudarmos juntos e juntas a Palavra de Deus. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Até semana que vem.